Vamos aqui continuar o nosso estudo. Nós paramos quando o Barnabé e o Paulo estão num lugar inóspito, né? num lugar que a floresta é muito fechada e que os rios não dão para serem, não dá para serem navegados, porque é um lugar muito difícil e eles estão caminhando na jornada deles e eles são assaltados. E aí a gente vê aqui que os assaltantes, o Paulo manda dar todo o dinheiro, aí os assaltantes comentam que eles ouviram falar de um tesouro, aí o Paulo coloca para eles os pergaminhos, que ali é um grande tesouro, que quem decifrar aquele tesouro será quem encontrar esse tesouro, prosseguia Paulo resoluto, nunca mais sentirá necessidades, não terá necessidade de mais nada. Então eles guardaram aqueles pergaminhos ali com cuidado. E aí a gente vê aqui, quando o ladrão coloca para Paulo e para o Barnabé: agradecei a Deus, não vos tirarmos a vida, disse um deles. E apagando a tocha bruxuleante, desapareceram na escuridão da noite. Todos se viram a sós. Barnabé não conseguiu dissimular o assombro. E agora? Perguntou com voz trêmula. A missão continua bem, comentou Paulo, cheio de bom ânimo. Não contávamos com a excelente oportunidade de transmitir a boa nova aos ladrões. Então a gente vê o Barnabé assustado e o Paulo, agora já está usando o nome de Paulo, ali feliz porque pôde passar o evangelho para os ladrões. O discípulo de Pedro, né, o Barnabé, admirando-se de tamanha serenidade, voltou a dizer: mas levaram-nos também os derradeiros pães de cevada, bem como as capas. Quer dizer, eles estavam ali ao relento, mas eles tinham as capas para se cobrir, tinham alguns pães. Agora nem isso eles têm mais, né? Aí nós vamos ver Paulo. Haverá sempre alguma fruta na estrada, esclarecia Paulo decidido. E quanto às coberturas, não tenhamos maior cuidado, pois não nos faltará o musgo das árvores. E desejoso de tranquilizar o companheiro, acrescentava: de fato, não temos mais dinheiro, mas julgo não será difícil conseguir trabalho com os tapeceiros. Perdão, não será difícil conseguir trabalho com os tapeceiros de Antioquia de Psídia, que é para onde eles estavam indo. Além disso, a região está muito distante dos grandes centros e posso levar certas novidades aos colegas do ofício. Esta circunstância será vantajosa para nós. Depois de tecerem esperanças novas, dormiram ao relento, sonhando com as alegrias do reino de Deus. No dia seguinte, Barnabé continuava preocupado. Interpelado pelo companheiro, confessou compungido: estou resignado com a carência absoluta de recursos materiais. Mas não posso esquecer que nos subtraíram também as anotações evangélicas que possuíamos. Como recomeçar nossa tarefa? Se temos de cor grande parte dos ensinamentos, não podemos conferir todas as expressões. Paulo, todavia, fez um gesto significativo e, desabotoando a túnica, retirou alguma coisa que guardava junto do coração. Enganas-te, Barnabé, disse com um sorriso otimista. Tenho aqui o Evangelho, que me recorda a bondade de Gamaliel. Ele tinha com ele, né, guardado junto ao coração aquele evangelho que Pedro havia dado para Gamaliel. Gamaliel guardava como um tesouro e deu para Paulo, né, na época Saulo, no último encontro que eles tiveram. Então ele guardava aquilo como um tesouro junto ao coração dele. Foi um presente de Simão Pedro ao meu velho mentor, que por sua vez me deu pouco antes de morrer. O missionário de Chipre, Paulo,
apertou nas mãos o tesouro do Cristo. O júbilo voltou a iluminar-lhe o coração. O missionário de Chipre é Barnabé, né? Porque Paulo é de Tarso. O Chipre é o discípulo de Pedro, que é Barnabé. Até eu me confundo aqui. O Emmanuel não quer toda hora repetir os nomes, e aí a gente precisa estar toda hora lembrando. Né? Missionário de Chipre apertou nas mãos o tesouro do Cristo. O júbilo voltou a iluminar o coração. Barnabé ficou feliz. Poderiam dispensar todo o conforto do mundo, mas a palavra de Jesus era imprescindível. Vencendo obstáculos de toda sorte, chegaram a Antioquia fundamente abatidos, né? Passando por frio, passando fome, dormindo ao relento, então eles chegaram muito abatidos. Nós vamos lembrar que eles estão em Antioquia de Pisídia. Paulo, principalmente o Paulo estava mais abatido, né? Então, Paulo, principalmente, em determinados momentos da noite, sentia-se cansado e febril. Barnabé tinha frequentes acessos de tosse. O primeiro contato com a natureza hostil acarretara aos dois mensageiros do Evangelho fortes desequilíbrios orgânicos. Não obstante a precária saúde, o tecelão de Tarso procurou informar-se logo na manhã da chegada sobre as tendas de artefatos de couro existentes na cidade. Antioquia de Pisídia contava grande número de israelitas. Seu movimento comercial era mais que regular. As vias públicas ostentavam lojas bem sortidas e pequenas indústrias variadas. É muito interessante porque hoje a gente tem o Google, a gente tem uma série de formas de qualquer um pegar o celular e certificar, né? Antioquia de Pisídia, na época, há 2000 anos atrás, qual é a cidade hoje, como é que era Antioquia de Pisídia. Eles vão colocar que é uma cidade afastada, mas que era uma cidade que tinha um bom comércio, era uma cidade que tinha uma certa população. E aí a gente vai ver, aqui é uma cidade que fica, se eu não me engano, 120 quilômetros daquela outra cidade que eles estavam. E aí a gente vai ver que o Emmanuel coloca aqui que 100 quilômetros, né, que eles vão percorrer, mais ou menos 100 quilômetros. E aqui ele falando da cidade. E a gente precisa lembrar que em 1941, que é quando terminou, o Chico Xavier terminou de escrever esse livro, ele escrevia no porão da Fazenda Modelo, em Pedro Leopoldo, Minas Gerais, que Pedro Leopoldo era ali só tinha pouquíssimas pessoas. Era um lugar ermo, mas nem pensava nem em ter uma biblioteca. Então, essas informações que o Chico traz são as informações que o Emmanuel foi buscar nessa biografia tão detalhada que ele traz, né, de Paulo de Tarso. Então ele coloca: as vias públicas ostentavam lojas bem sortidas e pequenas indústrias variadas. Confiando na providência divina, alugaram um quarto muito simples, e enquanto Barnabé repousava da fadiga extrema, Paulo procurava uma das tendas indicadas por um negociante de frutas. Um judeu de bom aspecto, cercado de 3 auxiliares, entre numerosas prateleiras com sandálias, tapetes e outras utilidades numerosas, atinentes, quer dizer, referentes à sua profissão, dirigia extensa banca de serviço. Perdão. Ciente do seu nome, dado o interesse de sua indagação junto ao comerciante referido, o ex-doutor de Jerusalém chamou pelo senhor Ibrahim, sendo atendido com enorme curiosidade. Amigo, explicou Paulo sem rodeios, sou vosso colega de ofício e, premido por necessidades urgentes, venho solicitar-vos o imenso obséquio de admitir-me nas atividades da vossa tenda. Tenho de fazer longa viagem
e não possuindo recurso algum, apelo para a vossa generosidade, esperando favorável acolhimento. O tapeceiro contemplava-o com simpatia, mas um tanto desconfiado. Espantava-se e agradava-se simultaneamente da sua franqueza e desembaraço. Depois de refletir algum tempo, respondeu algo vagamente: nosso trabalho é muito escasso e, para usar de sinceridade, não disponho de capital para remunerar a muitos empregados. Nem todos compram sandálias. Os arreamentos de tropa ficam à espera das caravanas que somente passam de tempos em tempos. Poucos tapetes vendemos, e se não fossem os tecidos de couro para tendas improvisadas, suponho que não teríamos o necessário para manter o negócio. Como vedes, não seria fácil arranjar-vos trabalho. Entretanto, tornou o ex-rabino comovido com a sinceridade do interlocutor, ouso insistir no pedido. Será tão só por alguns dias. Além do mais, ficaria satisfeito em trabalhar a troco de pão e teto, para mim e um companheiro enfermo. Quer dizer, ele vai trabalhar só pelo teto e pela comida. O bondoso Ibrahim sensibilizou-se com aquela confissão. Depois de uma longa pausa, em que o tapeceiro de Antioquia ainda hesitava entre o sim e o não, Paulo rematou: tão grande é a minha necessidade que insisto convosco em nome de Deus. Entrai, disse o negociante, vencido pela argumentação. Aqui, com certeza, Paulo deve ter colocado em nome do Altíssimo, em nome de Adonai, mas em nome do Senhor, que a palavra Deus o judeu não usa, principalmente, ainda mais ele ali conversando com outro judeu. Entrai, disse o negociante, vencido pela argumentação. Embora doente, o emissário do Cristo atirou-se ao trabalho com afã. Nós vamos lembrar que ele já estava febril, ele estava se sentindo mal, mas ele já começou a trabalhar. Com afã, já se jogou no trabalho. Um velho tear foi instalado apressadamente junto à banca cheia de facas, martelos e peças de ouro. E peças de couro, Não é ter ouro ali, é sim couro. Paulo entrou a trabalhar, tendo um olhar amigo e uma boa palavra para cada companheiro. Longe de se impor pelos conhecimentos superiores que possuía, observava o sistema de trabalho dos auxiliares de Ibrahim e sugeria novas providências favoráveis ao serviço com bondade, sem afetação. Comovido pelas suas declarações sinceras, o dono da casa mandava a refeição a Barnabé, enquanto o ex-rabino vencia galhardamente as primeiras dificuldades, experimentando o júbilo de um grande triunfo. Naquela noite, junto do companheiro de lutas, elevou a Jesus a prece do mais entranhado agradecimento, Então, naquela noite, ele e Barnabé oraram a Jesus agradecendo a providência, agradecendo a ajuda que eles recebem. Ambos comentaram a nova situação. Tudo ia bem, mas era necessário pensar no dinheiro indispensável com que atender ao aluguel do quarto. Edificado na exemplificação do amigo, agora era Barnabé que procurava confortá-lo. Não importa, Jesus levará em conta a nossa boa vontade, não nos deixará ao desamparo. Comida eles já têm, mas eles precisam de dinheiro para poder pagar a hospedagem ali onde eles estão. No dia seguinte, quando Paulo regressou da oficina,
teve de esperar o companheiro com alguma ansiedade. Barnabé não estava lá. O mensageiro de Ibraim que levara a refeição de Barnabé não o havia encontrado. Quer dizer, o Paulo já soube lá na tenda que quem levou a comida para o Barnabé não estava lá. Quando Paulo chega, o Barnabé não está. Então a gente vê que Paulo ficou preocupado ali. Após alguma inquietação, o ex-rabino abriu-lhe a porta com inexcedível surpresa. O discípulo de Pedro, Barnabé, parecia extremamente abatido, mas profunda alegria lhe transbordava do olhar. Explicou que também ele conseguira trabalho remunerador. Empregara-se com um oleiro necessitado de operários para aproveitar o bom tempo. Abraçaram-se comovidos. Se houvessem alcançado o domínio do mundo com a fortuna fácil, não experimentaria tanto júbilo, Não experimentariam tanta alegria se eles estivessem com dinheiro farto, se eles estivessem numa situação tranquila, eles não teriam tanta alegria como eles estavam ali por terem conseguido o trabalho, os dois estarem trabalhando. Pequena fração de serviço honesto lhes bastava ao coração iluminado por Jesus Cristo. No primeiro sábado de permanência em Antioquia, os arautos, os mensageiros do Evangelho, dirigiram-se à sinagoga local. Então, ali no primeiro sábado, os dois, Barnabé e Paulo, vão à sinagoga ali do local. Ibraim, que é o patrão de Paulo, satisfeitíssimo com a cooperação do novo empregado, dera-lhe 2 túnicas usadas, que Paulo e Barnabé envergaram, usaram com alegria. Toda a população temente a Deus, abre aspas aqui, toda a população israelita, hebraica, que são os tementes ao Deus e ao Deus único, comprimia-se no recinto, lotaram a sinagoga. Sentaram-se os dois no local reservado aos visitantes ou desconhecidos, quer dizer, um lugar separado à parte para aqueles que são desconhecidos do local, são visitantes na sinagoga. Terminado o estudo e comentários da lei dos profetas, a lei é a Torá, que são os 5 livros de Moisés, e os profetas compõem a Taná. Taná é o que nós chamamos de Velho Testamento. Não é na mesma ordem que nós temos o Velho Testamento, mas a Taná são todos os livros da Torá, mais os livros dos profetas que os judeus estudam. Então, terminado o estudo e comentários da lei e dos profetas, o diretor dos serviços religiosos perguntou-lhes em voz alta se desejariam dizer algumas palavras aos presentes. De pronto, Paulo levantou-se e aceitou o convite. Dirigiu-se à modesta tribuna em atitude nobre e começou a discorrer sobre a lei, tomado de eloquência sublime. O auditório, não afeito a raciocínios tão altos, seguia-lhe a palavra fluente, como se houver encontrado um profeta autêntico a espalhar maravilhas. Os israelitas não cabiam em si de contentes. Quem era aquele homem de quem se poderia orgulhar o próprio templo de Jerusalém? Em dado momento, contudo, as palavras do orador passaram a ser quase incompreensíveis para todos. Ele começou a falar de Jesus. Seu verbo sublime anunciava um Messias que já viera ao mundo. Então a gente vê que em Damasco, ele começa a falar de Jesus, ele é quase apedrejado lá. Aqui, ele é um desconhecido. Então ele primeiro mostra o conhecimento que ele tem da lei, o conhecimento que ele tem da Torá. Ele se aprofunda para mostrar para eles que o conhecimento dele é muito grande acerca dos ensinamentos de Moisés, para depois colocar os ensinamentos do Cristo.
para que eles vejam que ele, um homem que tem tanto conhecimento da Torá, acredita, confia e segue o Jesus, quer dizer, acredita que Jesus é o Messias. Coisa que os judeus não aceitam, né, que Jesus fosse o Messias. Então, a gente vê ele aqui, né, que as palavras dele começam a ficar quase incompreensíveis para todos. Seu verbo sublime anunciava um Messias que já viera ao mundo. Alguns judeus aguçaram os ouvidos. Tratava-se do Cristo Jesus, por intermédio de quem as criaturas deveriam esperar a graça e a verdade da salvação. O ex-doutor observou que numerosas fisionomias mostravam-se contrariadas, mas a maioria escutava-o com indefinível vibração de simpatia. A relação dos feitos de Jesus, sua exemplificação divina, a morte na cruz, arrancavam lágrimas do auditório. O próprio chefe da sinagoga estava profundamente surpreendido. Terminada a longa oração, o novo missionário foi abraçado por grande número de assistentes. Ibrahim, que acabava de conhecê-lo sob novo aspecto, cumprimentou-o radiante. Eustáquio, o oleiro que dera trabalho a Barnabé, aproximou-se para as saudações, altamente sensibilizado. Os descontentes, no entanto, não faltaram. O êxito de Paulo contrariou o espírito fariseu da Assembleia. Aqueles que estão, os fariseus, aqueles que conhecem a lei, que estudam, mas que procuram trazer os ensinamentos para os seus pensamentos, para aquilo que lhe interessa, e principalmente passar para o povo aquilo que é de interesse deles, Então, por isso que Jesus os chamou de sepulcros caiados, brancos, pintados por fora e podres por dentro. Então, aqueles que compartilhavam dessas ideias farisaicas ficaram revoltados com a colocação de Paulo. No dia imediato, Antioquia da Psídia estava empolgada pelo assunto. Vamos lembrar que o dia imediato ao sábado é domingo, que é o primeiro dia útil para os hebreus, Então, domingo é o primeiro dia de trabalho. Voltou todo mundo ao trabalho no domingo e não se falava de outra coisa. Não existia o domingo naquela época, Vamos lembrar que era outro nome, outra colocação, porque o domingo foi criado, se eu não me engano, no ano 500, quando foi, acho que 500, se eu não me engano, é Dionísio que cria o calendário, esse calendário gregoriano que nós temos. Aí é criado o domingo, como dia do Senhor, domingo de domínio, dia do Senhor. É criado o mês de julho, em homenagem a Júlio César. E é criado o mês de agosto, também em homenagem a Augusto. Augusto quer dizer rei, quer dizer o César. E aí ele tira 2 dias de fevereiro e coloca 31 dias em julho e 31 dias em agosto, porque era em homenagem a esses Césares, E aí nós vamos ter o calendário gregoriano, que nós aqui ocidentais temos, e vamos lembrar que os judeus têm o calendário deles há 5.000, eles fizeram agora 5.875 anos, se eu não me engano. E eles têm, o calendário deles é lunar, eles vão de 28 em 28 dias, que é o calendário lunar, e eles têm anos com 353 dias e anos com 385 dias. Então, eles têm anos que têm 13 meses. Mas eles nunca precisaram mexer no calendário deles. O calendário deles funciona desde a época que ele foi criado lá, 3.000 anos, Abraão, 3.000 anos antes de Cristo, mais de 3.000 anos antes de Cristo, que está com 5.800, se eu não me engano, 875.
Então vamos lá. No dia imediato, Antioquia da Psídia estava empolgada pelo assunto. A tenda de Ibraim e a olaria de Eustáquio foram locais de grandes discussões e entendimentos. Paulo falou então das curas que se poderiam fazer em nome do mestre. Uma velha tia do seu patrão foi curada de enfermidade pertinaz, persistente, com a simples imposição das mãos e as preces ao Cristo. 2 filhinhos do oleiro restabeleceram-se, com a intervenção de Barnabé. Os 2 emissários do evangelho ganharam logo muito conceito. A gente simples vinha solicitar-lhes orações, cópias dos ensinos de Jesus, enquanto muitos enfermos se restabeleciam. Se o bem estava crescendo, a animosidade contra eles também crescia, da parte dos mais altamente colocados na cidade, né? Os mais ricos, né? Uma cidade de judeus, então os mais ricos estavam contra os ensinamentos que eles estavam dando. Iniciou-se um movimento contrário ao Cristo. Não obstante a continuidade das pregações de Paulo, aumentava entre os israelitas poderosos a perseguição, o apodo, né, as vaias e a ironia. Os mensageiros da Boa Nova, né, Paulo e Barnabé, entretanto, não desanimaram, confortados pelos mais sinceros, fundaram a igreja na casa de Ibraim, quer dizer, fundaram uma assembleia, um grupo, né, de estudos e de orações na casa de Ibraim. Né, vamos lembrar, Ibraim, patrão de Paulo, e Eustáquio, né, é patrão do Barnabé. Que é o oleiro, né? Os mensageiros da Boa Nova, entretanto, não desanimaram. Confortados pelos mais sinceros, fundaram a igreja na casa de Ibraim. Quando tudo ia bem, eis que o ex-rabino, ainda em consequência das vicissitudes experimentadas na travessia dos pântanos da Panfilha, cai gravemente enfermo, preocupando a todos os irmãos. Durante um mês, esteve sob a influência maligna de uma febre devoradora. Então, Emmanuel aqui deixa, ele ficou um mês doente, com febre, porque ele já estava febril quando ele chegou, ele piorou muito, mas Emmanuel faz uma colocação sutil aqui, sobre a influência maligna de uma febre devoradora. Ou seja, os antagonistas, os irmãos instigantes, né? Aqueles espíritos desencarnados que estavam ali trabalhando, né, contra a colocação, contra a pregação do Cristo, aqueles todos, né, os encarnados estavam trabalhando ali, os desencarnados trabalhando junto com eles em oposição ao trabalho do mestre. Então o Emmanuel deixa claro aqui que esse um mês de doença teve a mão dos obsessores ali, né? Então esteve sob a influência maligna de uma febre devoradora. Barnabé e os novos amigos foram inexcedíveis em cuidados. Explorando o incidente, os inimigos do evangelho puseram-se em campo ironizando a situação. Havia mais de 3 meses que os dois anunciavam o novo reino, reformavam as noções religiosas do povo, curavam as moléstias mais pertinazes, né, as mais persistentes. E por que motivo o poderoso pregador não se curava a si mesmo? Fervilhavam assim os ditos mordazes e os conceitos deprimentes. Então eles se aproveitaram desse um mês de doença de Barnabé, esse mês de doença do Paulo, que o Paulo ficou um mês doente, para atacar ali. Por que ele não curou a si mesmo, né? E aí a gente vai parar para pensar também que talvez esse um mês que ele ficou ali doente,
foi uma forma de Paulo ser obrigado também, porque a gente fala, mas como é que o Mestre Jesus permitiu, né? Porque é o trabalho que ele pediu que fosse feito através dos seus trabalhadores que falaram em voz direta lá em Antioquia da Síria, e ele estava com Estevão ali junto a ele, Abigail ali junto a ele, né? Espíritos elevados, mas talvez eles deixassem mostrar o cuidado, a perseverança que eles tinham que ter, mostrar que as coisas não são tão simples nem tão fáceis, mas também fazer com que Paulo descansasse um pouco. Foi uma forma dele descansar e recuperar a saúde com os cuidados que foram dados a ele, né? Então aqui, os confrades, quer dizer, os colegas, entretanto, quer dizer, os amigos ali de Paulo e Barnabé, foram de uma dedicação sem limites. Paulo foi tratado com extremos de ternura no lar de Ibrahim, como se houvesse encontrado um novo lar. Ibrahim levou ele para a casa dele, ele ficou um mês sendo cuidado na casa de Ibrahim, e para ele foi como se fosse um novo lar. Ele precisava, né, de um descanso e também de um carinho, né, de um aconchego. Após a convalescência, o desassombrado, né, quer dizer, desassombrado é sem temor, sem medo, então o desassombrado tecelão voltou mais alvissareiro. Alvissareiro, aquele que anuncia com alegria, é aquele que traz as boas novas, né? Então, com muita felicidade. Então ele voltou mais feliz, mais alvissareiro à pregação das verdades novas. Observando-lhe a coragem, os elementos judaicos ralados de despeito tramaram sua expulsão sem qualquer condescendência. Por vários meses, o ex-doutor de Jerusalém lutou contra os golpes do farisaísmo dominante na cidade, mantendo-se superior a calúnias e insultos. Todavia, mas, quando revelava seu poder de resolução e firmeza de ânimo, eis que os israelitas descontentes ameaçam Ibrahim e Eustáquio, né? Então, eles vendo que não podiam com Paulo, eles ameaçam aqueles que os empregam, né? Ibrahim emprega Paulo e Eustáquio emprega Barnabé. Ameaçam Ibrahim e Eustáquio com a supressão de regalias e banimento, né? Serem banidos dali. Os dois antigos habitantes de Antioquia de Pisídia eram acusados como partidários da revolução e da desordem. Altamente comovidos, receberam a notificação de que somente a retirada de Paulo e Barnabé poderia salvá-los do cárcere e da flagelação. A coisa ficou muito complicada para Ibrahim e Eustáquio. Os missionários de Jesus consideram a penosa situação dos amigos e resolvem partir. Ibrahim tem os olhos rasos de lágrimas. Eustáquio não consegue esconder o abatimento. Ante as interrogações de Barnabé, o ex-rabino expõe o plano das atividades futuras. Demandariam Icônio. Eles iriam para a cidade de Icônio, que fica na região da Frígia, né? São regiões que hoje são Turquia, né, pedaço do Iraque, que naquela época eram todas regiões dominadas pelos romanos, né? Demandariam Icônio, pregariam ali as verdades de Deus. O discípulo de Simão Pedro, né, Barnabé, aprova sem hesitar. Né? O Barnabé ele é tranquilo, né? Não teria sentido que houvesse uma disputa ali entre eles. O Paulo é o resoluto, é aquele que comanda, aquele que vai fazendo tudo, e o Barnabé está ali aceitando
e estamos juntos, né, como se diria hoje. O discípulo de Simão Pedro aprova sem hesitar, reunindo os irmãos em noite memorável, para quantos lhe viveram as profundas emoções, os mensageiros da Boa Nova se despedem. Por mais de 8 meses haviam ensinado o Evangelho. Eles ficaram ali na Antioquia de Panfilha, né? 8 meses. Então nós estamos aqui mais ou menos no ano 46. A gente acompanhando aí as épocas que nós estamos vendo, nós estamos aqui mais ou menos em 46, né? Afrontaram zombarias e apodos e vaias, haviam conhecido provações bem amargas. Seus labores, né, seus trabalhos estavam sendo premiados pelo mundo com o banimento, como se eles fossem criminosos comuns. Mas a Igreja do Cristo, quer dizer, aquela assembleia, aquele grupo de trabalhadores do Cristo estava fundada. Então nós vamos ver que eles fundaram uma em Neapafos, uma em... me fugiu agora o nome da cidade que eles estavam antes, e outra, a terceira, né, aqui na cidade de Antioquia da Panfilha. Paulo falou nisso, quer dizer, Paulo falou nisso, quase com orgulho. Então a gente vê que aquele orgulhoso, ele não é mais orgulhoso, é um homem simples, mas quase com orgulho ele falou que eles estavam deixando ali uma assembleia, um grupo, né, que naquela época se chamava igreja, fundada ali na cidade de Antioquia. Então Paulo falou nisso quase com orgulho, não obstante as lágrimas que lhe rolavam dos olhos, né? Ele sentiu muito se afastar ali dos novos amigos e daquele trabalho que eles estavam realizando. Os novos discípulos do mestre, né? Os apóstolos, novos apóstolos do mestre Paulo e Barnabé, não deveriam estranhar as incompreensões do mundo, mesmo porque o próprio Salvador, né, o mestre Jesus, não escapara à cruz da ignomínia, né, da desonra, acrescentando que a palavra cristãos, aqui entre aspas, significava seguidor do Cristo. E quem colocou essa palavra foi Lucas, né, lá na igreja de Antioquia. Para descobrir e conhecer as sublimidades do reino de Deus, era preciso trabalhar e sofrer sem descanso. Eles não poderiam parar para descansar. Eles teriam que continuar o trabalho sem descanso. Vamos lembrar que o Cristo coloca que o Pai trabalha e que ele também trabalharia sempre. Nós trabalharemos sempre pela eternidade. E aí a gente vê pessoas que acham que porque estão dando algum dinheirinho para uma cesta básica, estão indo uma vez por semana ou na igreja, ou no templo, ou na sinagoga, ou na casa espírita, onde for, acha que já faz muito. Gente, olha aqui Paulo entendendo a necessidade de se trabalhar o tempo todo para o Cristo, sem descanso. A Assembleia afetuosa, por sua vez, acolheu as exortações lavada em lágrimas. É a despedida deles ali na Assembleia, né? Que eles fundaram na casa de Ibrahim. Na manhã imediata, munidos de uma carta de recomendação de Eustáquio e carregando vasta provisão de pequeninas lembranças dos companheiros de fé, puseram-se a caminho, intrépidos e felizes, né? Corajosos e felizes. O percurso excedente a 100 quilômetros, aquilo que eu estava falando, da cidade que eles estavam ali, de Antioquia de Pisídia, para essa cidade que eles iam, Icônio, né? A gente vê que ele coloca aqui o percurso excedente a 100 quilômetros, quer dizer, passou um pouco de 100 quilômetros. Se a gente for hoje pesquisar na internet, a gente vai ver que são exatamente 120 quilômetros entre essas duas cidades, sendo que essas cidades hoje não existem mais, né? Mas pesquisando,
pelos mapas antigos, a gente vai encontrar que existem 120 quilômetros de distância entre essas duas cidades. O percurso excedente a 100 quilômetros foi difícil e doloroso, mas os pioneiros não se detiveram na consideração de qualquer obstáculo. Chegados à cidade, apresentaram-se ao amigo de Eustáquio, né? O Eustáquio tinha dado uma carta de recomendação para um amigo que ele tinha nessa cidade, de nome Onesíforo, né? Aqui é um nome complicado, né? Um nome grego. Recebidos com generosa hospitalidade no sábado imediato, antes mesmo de fixar-se no trabalho profissional. Quer dizer, eles acabaram de chegar. Eles não colocaram, não, nós chegamos agora, vamos descansar, chegamos ontem ou antes de ontem, ou chegamos hoje, vamos deixar para sábado que vem. Não. Antes de começar a trabalhar, eles já foram pregar no sábado. Então, recebidos com generosa hospitalidade, no sábado imediato, antes mesmo de fixar-se no trabalho profissional, Paulo foi expor os objetivos de sua passagem pela região. A estreia na sinagoga provocou animadas discussões. O elemento político da cidade constituía-se de judeus ricos e instruídos na lei de Moisés, a Torá. Contudo, os gentios representavam em grande número a classe média. Então, havia os ricos, que eram judeus, né, né, presos ali, ligados à lei mosaica, e os gentios, né, pagãos, formavam a grande classe média, que é a maior parte da sociedade ali da cidade, né? Então, o elemento político da cidade constituía-se de judeus ricos. Eles é que tinham poder na mão, eram judeus, eram ricos e tinham poder na mão, e instruídos na lei de Moisés. Contudo, os gentios, não judeus, representavam em grande número a classe média. Estes últimos, né, os gentios, receberam a palavra de Paulo com profundo interesse, mas os primeiros, os judeus ricos e com poder na mão, os primeiros desfecharam grande reação logo de início. Houve tumultos. Os orgulhosos filhos de Israel não podiam tolerar um Salvador que se entregara sem resistência à cruz dos ladrões. A palavra do apóstolo, entretanto, de Paulo, alcançara tão grande favor público que os gentios de Icônio ofereceram-lhe um vasto salão para que lhes fosse ministrado o ensinamento evangélico todas as tardes. Então, eles estavam tendo a resistência ali dos judeus, mas os gentios, os não judeus, deram uma sala ali, um salão onde eles podiam se reunir todas as tardes para poderem pregar a palavra do Mestre. Queriam notícias do novo Messias, né? Do Mestre Jesus, né? Messias é ungido com Deus, né? E Jesus é o Messias. Interessavam-se pelos seus menores feitos e por suas máximas mais simples, né? Pelos seus ensinamentos mais simples. O ex-rabino aceitou o encargo cheio de gratidão e simpatia. Diariamente, terminada a tarefa comum, né, o seu trabalho lá como tecelão, compacta multidão de iconienses aglomerava-se, ansiosa por lhe ouvir o verbo vibrante, né, aquela palavra com um magnetismo, com uma luz, né? O que é o verbo vibrante? É o amor de Paulo ao Mestre, é a sinceridade da sua convicção, é o magnetismo, né, da sua energia, que contagiava todo mundo que estava ouvindo ali na plateia, né? Dominando a administração, os judeus não tardaram em reagir, porque eles eram, além de ricos,
eram os políticos, né? Eles dominavam a administração da cidade. Então, dominando a administração, os judeus não tardaram em reagir, mas foi inútil a tentativa de intimidar o pregador com as mais fortes ameaças. Ele continuou pregando intrépida e desassombradamente. Onesíforo, né, que é aquele amigo do Eustáquio que os recebeu, Onesíforo, a seu turno, dava-lhe mão forte, né, dava apoio para eles. E dentro em pouco fundava-se a igreja em sua própria casa. Então, na casa de Onesíforo se fundou outra assembleia, agora a assembleia de Icônio, né? Os israelitas mantinham viva a ideia da expulsão dos missionários quando um incidente ocorreu em seu auxílio. Um incidente ocorreu em auxílio dos israelitas. Esse incidente veio em auxílio dos judeus que queriam tirá-los dali de qualquer jeito. Porque eles deviam ter ameaçado com prisão, ameaçado com uma série com açoites, mas a grande multidão, vamos lembrar que eles eram poucos, os judeus, e donos do dinheiro e do poder, mas a grande massa na cidade era de gentios, que estavam ali ouvindo Paulo. Então, se eles prendessem, se eles quisessem manter Paulo e Barnabé presos, eles podiam ter uma rebelião ali, né? E eles viviam daquele povo. Eles eram ricos graças àquele povo. Então, eles estavam ali com dificuldade, mas esse incidente veio ajudar os israelitas a conseguirem a expulsão dos dois. Vamos lá, ao incidente. É que uma jovem noiva, ouvindo ocasionalmente as pregações do apóstolo dos gentios, né, de Paulo, diariamente penetrava no salão em busca de novos ensinamentos. Enlevava com as promessas do Cristo, né, quer dizer, ela se elevava, ela ficava ali absorta, embasbacada, né, com as promessas do Cristo e sentindo extrema paixão pela figura empolgante do orador. Fanatizara-se lamentavelmente. Então ela estava ali apaixonada por Paulo e levada por um fanatismo. Então a gente já vê aqui pela colocação que Emmanuel faz, que os obsessores estão ali trabalhando. Fizeram com que essa moça noiva, né, deve ser jovenzinha, porque naquela época as mulheres casavam muito cedo, então devia ser uma jovenzinha, né, já prometida, já noiva, uma coisa muito séria, que era só o tempo de preparar a casa para que os noivos se casassem. Então, fizeram com que ela se apaixonasse ali, né? Ela estava fanatizada, né? Vamos usar a palavra correta, sendo obsediada para estar ali completamente apaixonada pelo Paulo. Então, enlevada, a moça, né? Perdão. Enlevada com as promessas do Cristo e sentindo extrema paixão pela figura empolgante do orador, fanatizara-se lamentavelmente, esquecendo os deveres que aprendiam ao noivo e à ternura maternal, aos afazeres, às coisas da família, à mãe, né, e ao noivo, ao comprometimento com o noivo. Tecla, era assim que se chamava. Não mais atendia aos laços sacrossantos que deveriam honrar no ambiente doméstico, com a família e com o noivo. Abandonou o trabalho diuturno para esperar o crepúsculo com ansiedade. Ficava ali sonhando, esperando, né, com ansiedade, esperando Paulo para poder ouvi-lo. Teóclia, sua mãe, e Tamires, o noivo. Então nós temos aqui Tecla é a moça, né, obsediada ali, apaixonada pelo Paulo. Teóclia é a mãe da moça e Tamires é o noivo da moça. Acompanham o caso com desagradável surpresa. Atribuíam a Paulo semelhante desequilíbrio. Colocavam que a culpa era dele, né? O ex-doutor, por sua vez, estranhava a atitude da jovem que diariamente insinuava-se com perguntas, olhares e momices, né? Gestos singulares, né? Fazendo ali caras e bocas para Paulo.
tentando chamar a atenção, né, de Paulo. Certa vez, quando se dispunha a voltar para a casa de Onesíforo, em companhia de Barnabé, a moça lhe pediu uma palavra em particular. Ante suas perguntas atenciosas, Tecla corava gaguejante. Palavras de Paulo. Dize, filha. Olha como Paulo coloca as coisas, fala com ela. Dize, filha, murmurou o apóstolo, um tanto preocupado. Deves considerar-te em presença de um pai. Olha como ele se coloca ali para ela, para que ela olhasse para ele como se ele fosse um pai para ela. Senhor, conseguiu dizer ofegante, não sei por que tenho recebido grande impressão com a vossa palavra. Aí Paulo coloca, o que tenho ensinado, esclareceu Paulo, não é meu. Vem de Jesus, que nos deseja todo bem. De qualquer modo, porém, disse ela com mais timidez, amo-vos muito. Imagina, eu fico imaginando a situação de Paulo, ela dizendo ali que o amava. Paulo assustou-se. É uma colocação que naquela época era muito mais difícil de se colocar, porque os casamentos eram acertados, a questão do amor, da paixão era algo que praticamente não existia. Ela colocar para Paulo que estava apaixonada por ele, aquilo foi... O Paulo deve ter quase caído para trás. Hoje é muito mais comum se ouvir a palavra eu te amo, mas imagina 2000 anos atrás, né? Amo-vos muito. Paulo assustou-se. Não contava com essa declaração. A expressão amo-vos muito, que está aqui entre aspas, não era articulada em tom de fraternidade pura, né? Como amar a um pai, como amar a um irmão, mas com laivos, né? Com sinais de particularismo, que o apóstolo percebeu sobremaneira impressionado. Quer dizer, não era aquele amor, amo-vos como um pai, amo-vos como um irmão mais velho, não. Era uma paixão de uma mulher querendo ser correspondida por um homem. Imagina a situação de Paulo. Depois de meditar muito na situação imprevista, respondeu convicto: filha, os que se amam em espírito unem-se em Cristo para a eternidade, das emoções mais santas. Mas quem sabe está amando a carne que vai morrer? Ou seja, quem sabe o que você tem é uma paixão? A paixão ama a carne que vai morrer e não o espírito, porque é o que ele está colocando, o amor verdadeiro, ele é no Cristo. Ele é o amor sincero, né? Até porque ali ele deve ter lembrado do amor dele, praticamente do casamento dele com Abigail. Ela no plano espiritual e ele ali. E o amor dele continua, né? Tenho necessidade de vossa afeição, exclamou a jovem de olhar lacrimoso. Coitada, aí a gente vê ela chorando ali, dizendo que necessita da afeição dele. O Paulo coloca, sim, esclareceu o ex-rabino, mas nós dois temos necessidade da afeição do Cristo. Somente amparados nele, né, no Cristo, poderemos experimentar algum ânimo em nossas fraquezas. Não poderei esquecer-vos, soluçou a moça, despertando-lhe compaixão. Ela chorando coloca que não conseguiria esquecê-lo. Imagina, o coração dele ficou apertado com compaixão, com pena daquela menina que se dizia apaixonada por ele. Paulo ficou pensativo, com certeza lembrando do amor dele, lembrando de Abigail, lembrando de quando ele tinha esse amor por ela. Recordou a mocidade. Lembrou os sonhos que tecera ao lado de Abigail. Em 1 minuto, seu espírito devassou um mundo de suaves e angustiosas reminiscências, né, lembranças. E como se voltasse de um misterioso país de sombras, exclamou como se falasse consigo mesmo. Sim, o amor é santo, mas a paixão é venenosa. Moisés recomendou que amássemos a Deus acima de tudo. E o mestre acrescentou que nos amássemos uns aos outros em todas as circunstâncias da vida. O amor incondicional, o amor verdadeiro que devemos ter todos um pelos outros. E nessa enrascada que está Paulo aqui, né, tentando consolar, tentando conversar com essa menina apaixonada por ele, nós vamos parar
continuamos essa situação embaraçosa aqui de Paulo na próxima semana. Até lá!